Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Você ouve a partir de agora Terceirona, seu encontro semanal com tudo que rolou na terceira divisão do futebol nacional, na Série C. E hoje um programa mais que especial, um programa onde vamos analisar o fim da emocionante primeira fase do campeonato. Quem caiu, quem já se garantiu pro ano que vem e agora só assiste de camarote o quadrangular final, e também quais foram os times que passaram e agora disputam vagas para semifinal e final. Rolou muita coisa dentro e fora das quatro linhas, meus irmãozinhos. Esse formato da Série C é muito legal, é bom demais. Comigo, claro, sempre eles, João e Cícero. Tudo bem com vocês? Ah, belezão, tudo ótimo. Quase um ano, hein, de trabalho aqui na Terceirona. E finalmente a gente chega na segunda fase. Legal demais. Muita coisa pra contar e um spoiler aqui, hein. Teve time que vai recorrer do rebaixamento na justiça. Teve até isso nesse fim de semana na Série C. Foi muito doido. Ai, que beleza, gente. Cícero, meu velho de guerra, o meu boleiro. Como é que você tá, meu irmãozinho? Ô, belezão, João, meus amigos, que energia boa esse nosso podcast, hein? Vamos falar agora de futebol, da Série C, essa maravilha de torneio que está deixando todo mundo emocionado e ansioso pelo mata-mata final. Vamos nessa então, começa agora a Terceirona, vamos juntos pela 19ª rodada, um beijo para todos os nossos ouvintes. Em partida dos classificados, Operário recebeu o time de Brusque. Ganhou de 1-0 e terminou líder na primeira fase da Série C. Lá em Aparecida de Goiânia, a Aparecidense perde em casa por 3-2 pro Volta Redonda. O time carioca garante passagem para a próxima fase. Pouso Alegre recebe o São José, perde de 2-1 e se despede da Série C. O Zeca avança para a segunda fase. Amazonas ganha em casa do CSA pelo placar mínimo e garante passagem para a segunda fase. CSA permanece na Série C para a próxima temporada. Floresta recebe a América em casa, garante 1-0, se salva do rebaixamento e ainda joga o time de Natal para a Série D. Jogando em casa, o Ipiranga fica no 1-1 com o Botafogo da Paraíba, o Belo. Time paraibano avança para a segunda fase e time gaúcho permanece da Série C para o ano que vem. Remo, jogando em casa, faz 3-1 no rebaixado Altos do Piauí, mas não consegue ir para a segunda fase. Na Bacia das Almas, Náutico recebe São Bernardo e times empatam por 2-2. O time paulista garantiu a 8ª e última colocação para a segunda fase. Náutico é 10º e vai assistir a Terceirona do sofá. Jogando em casa, o Confiança faz 1-0 no Paysandu. Mesmo com o resultado negativo, o time de Belém continua na segunda fase. Em jogo de puro desespero, o Figueirense recebeu o Manaus para um empate sem gols. Em 16º, o Figueira se salvou do rebaixamento. Em 17º, Manaus é rebaixado para a Série D. Que beleza! Vamos começar os trabalhos aqui, meus queridos. Vamos abrir com um jogo relativamente tranquilo, porque o Operário lá em Ponta Grossa recebeu o Brusque. E por que esse jogo é tranquilo? Porque tanto um quanto o outro já estavam classificados para a segunda fase. E estavam apenas disputando a primeira colocação geral, que tem influência na hora da formação dos grupos. E estavam apenas disputando a primeira colocação geral. Olha o privilégio desse jogo, hein? Digo isso porque vocês vão ver nos outros confrontos a onda de desespero que foi essa última rodada. É isso aí, belezão. Já classificados, Operário de Ponta Grossa e Brusque apenas definiram quem seria o líder da primeira fase nesse sábado, no estádio Germano Kruger, lá em Ponta Grossa. O nome Ponta Grossa, aliás, né, que dá nome à cidade, é de origem geográfica, é uma referência a uma colina de um diâmetro muito grande lá, que é coberta por um capão de mato. Essa colina podia ser vista da galera que viajava lá pela região bem de longe. Voltando ao jogo, depois desse fato geográfico, os paranaenses levaram a melhor. Venceram por 1-0 e terminaram na ponta. Olha aí o trocadilho. Com 36 pontos, o Bruscão ficou em quarto com 31. Meus irmãozinhos, o Operário demonstrou domínio absoluto ao longo da partida. Ditou o ritmo do jogo, principalmente no campo de ataque. No entanto, apesar desse controle, a equipe teve dificuldades em criar oportunidades claras de gol.
com chute de longa distância e cruzamentos que não representavam ameaça nenhuma ao goleiro adversário. O Brusque, por sua vez, teve apenas uma chance real de gol quando um chute de Everton Bala acertou a trave. Contudo, logo em seguida, belezão, Irã Sidney foi expulso e deixou o Bruscão com um jogador a menos. O placar foi finalmente aberto aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Dudu Sheik aproveitou um erro na saída de bola do Brusque e marcou o único gol da partida. No segundo tempo, apesar de uma ligeira melhora no desempenho dos catarinenses, os paranaenses mantiveram o controle do jogo e seguraram o placar. Cícero, foi um jogo sem muita pressão, obviamente porque os clubes não queriam se machucar jogadores ou criar algum empecilho para a segunda fase, que é mais importante. E então foi um jogo sem muita pressão. Um jogo para cumprir tabela, na parte de cima, né, óbvio. Entre os classificados, os dois times passaram para a segunda fase. Na sua visão, esses dois times, o Brusque e o Operário, como que eles chegam para essa disputa? Belezão, João, eles chegam muito bem preparados, porque eles já estiveram disputando o torneio da Série B. E apesar da rivalidade, né, porque foi Coxa Branca contra Barriga Verde, né, pessoal do Paraná contra Santa Catarina. Eu acredito que eles não se empenharam tanto porque já estavam com a classificação definida, mas provavelmente desses dois aqui, ou os dois vão estar na Série B do ano que vem. E eu acredito que nesse mata-mata final aí eles vão dar um grande espetáculo para nós. É isso aí, Cícero. Depois da derrota, o professor do Brusque, Luizinho Lopes, falou com a imprensa e a gente ouve agora. Luizinho, gostaria que você analisasse a equipe que entrou em campo hoje, né? E qual foi a tua estratégia para a partida de hoje? Olha, na verdade, a estratégia era manter a forma que a gente joga, né? Dois adversários que procuram muito ter a bola, né? Que se compactam bem sem ela. No primeiro momento, eles, obviamente, fazendo uma marcação muito alta e a gente tentando sair a nossa maneira de jogar. Acho que a gente tentou até insistir um pouquinho demais em um jogo curto. Eles estavam com a linha muito alta, a gente poderia ter explorado mais as costas. Passados 15, 20 minutos, a nossa equipe começa a se adaptar melhor. A gente começa a entender a maneira que eles estavam se organizando. Eles é um time que tem muita mobilidade, assim como a gente também. Tem muito propositivo dentro de casa e fora também tenta jogar. Equipes que se parecem na ideia de jogo, com muita mobilidade, com muita movimentação. E ali, quando a gente já estava melhor estruturado, entendendo quem estava fazendo a saída de três deles, se era o Índio, se era o Sábio, enfim, quem estava flutuando por dentro, quem estava dando amplitude. A gente até fez um ajuste ali na nossa compactação de um 4-4-2 para um 4-5-1, fazendo a quebra nesses três construtores dos médios, ora o Luiz, ora o Gemerson, né, segurando o Dentinho e Everton fora, largando um pouco mais essa linha. E aí quando a gente tava, a nossa equipe fora de casa, ela vai estudando, a gente vai conversando, vai se alinhando, e aí quando a gente tava começando a crescer na partida, fizemos uma jogada espetacular com a Ayrton, né? Tivemos para fazer o gol aí no contra-ataque, infelizmente nós perdemos um jogador, obviamente dá uma desnivelada na partida, e aí a gente acabou tomando o gol rápido, quando a gente estava começando a se ajustar com a menos, né, numa saída de bola ali de trás, mas é a nossa maneira de jogar, né, acho bonito também quando a gente consegue sair da pressão e ataca as costas do adversário. E no segundo tempo, se a gente puder isolar o primeiro do segundo, a equipe teve uma boa postura com a menos, né. Foi mais ou menos por aí. Nossa equipe conseguiu jogar, colocamos a bola, triangulamos pelos lados, chegamos algumas vezes, obviamente que eles também chegaram, não muitas vezes, para ter uma vantagem de um homem. Na minha visão, foi isso que se passou, deu uma desnivelada no duelo, duas grandes equipes, essa desvantagem de um homem a menos aumentou as dificuldades. É isso aí, meus irmãozinhos, vamos que vamos, porque na próxima fase, Operário e Brusque vão mostrar grandes jogos. Que beleza! É hora de falar de um jogão de bola que aconteceu lá em Aparecida de Goiânia. O Aparecidense recebeu Volta Redonda e se despediu da Série C deste ano com a sensação de dever cumprido, apesar da derrota por 3-2 para os cariocas, apesar de ter ficado lá embaixo da tabela, o sentimento era de alívio. E alívio depois de ter fugido da briga pelo rebaixamento. Do outro lado, já o Voltaço se classificou para a segunda fase e vai forte na busca pelo acesso, uma vez que ele está na segunda posição da tabela. A segunda fase do Voltaço foi boa demais. O mais doido de tudo isso é que o Voltaço, gente, foi pro intervalo com 3-0 na sacola do Cidinha.
2 gols do Samuel Granada e 1 gol de Robinho. E na volta, o Aparecidense até que tentou o empate e reagiu relativamente bem, mas parou no 3-2 com 2 gols do zagueiro Naldo. Meus ouvintes, quem acompanhou de perto essa partida lá em Aparecida de Goiânia foi o nosso querido Júnior Schumacher, que vai falar com a gente agora. E aí, irmãozinho? Tudo bem contigo? Fala, belezão. É um prazer imenso estar falando com você. Por aqui no centro-oeste do Brasil, em Aparecida de Goiânia, tá tudo bem. Estádio Aníbal Batista Toledo, no último sábado, a Aparecidense acabou sofrendo um revés, uma derrota aí para a equipe do Voltaço na sua despedida da Terceirona 2023. O time acabou levando 3 gols no primeiro tempo, ao passo que fez só 2 na segunda etapa e acabou aí sofrendo essa derrota diante do seu torcedor. Júnior, apesar da derrota, você trouxe pra gente no seu texto que o presidente do Cidinha ficou feliz que a comissão técnica e os jogadores estão com a sensação de dever cumprido. E quem nos ouve, nossos ouvintes, vocês podem acessar esse texto no site da Terceirona, é só ir lá na internet. E eu queria lembrar você, Júnior, que no ano passado o Cidinha brigou forte para acessar a Série B. E todo mundo esperava algo assim esse ano. Não foi isso, né? Sim, belezão. Após o término da partida, a gente entrevistou o presidente executivo da equipe, Elvis Carlos Mendes, e ele reiterou que essa questão da campanha do ano passado acabou criando aí uma expectativa para esse ano, para que a Aparecidense entrasse forte para conseguir esse tão sonhado acesso esse que é ensejado, que é sonhado desde a época aí do prefeito, do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, que foi acometido pela a questão da Covid-19 e acabou falecendo. Ele tinha esse sonho de ter uma equipe em Aparecida de Goiânia que tivesse aí a questão de disputar a Série B. A Aparecidense ano passado chegou muito próximo em sua primeira participação na Terceirona, mas só que acabou perdendo para o Mirassol no último jogo, que se tivesse conseguido o triunfo, conseguiria aí o acesso. Para esse ano criou-se uma expectativa, só que essa expectativa, nós aqui de Aparecida de Goiânia, sabíamos que seria difícil. Por quê? Poderio econômico, tem muito time na Série C que tem um poderio econômico muito maior do que a nossa Cidinha, e também questões relacionadas à infraestrutura. A Aparecidense, querendo ou não, tem uma infraestrutura um pouco aquém de muitos times que disputam o Campeonato Brasileiro Série C, e também questão de tradição. Então, somado todos esses fatores, acabou que ficou de muito bom tamanho a permanência da Aparecidense na Série C. Série C é essa que a Aparecidense vai para sua terceira disputa em 2024, e ano que vem tem aí calendário cheio e calendário pesado. Goianão, que a Aparecidense sempre está buscando aí título no Goianão. Nesse ano aí chegou aí na semifinal, desclassificado pelo campeão Atlético. Tem-se a Série C, que vai novamente em busca aí de uma vaga na Série B, e a tão sonhada assim para os times do Brasil, Copa do Brasil, que no caso, financeiramente é o primeiro torneio, ganhando até do próprio Campeonato Brasileiro, e para esses times emergentes, como a Aparecidense, é muito bom, porque acaba que entra uma grana extra aí nos cofres do time, e se caso o time for passando de fase, pode aí ganhar aí cifras milionárias, viu, belezão? Júnior, obrigado por falar com a gente. Meu irmãozinho, muito obrigado pelo seu trabalho esse ano, foi maravilhoso, tanto os seus textos e tudo que você traz pra gente. Aí em Aparecida do Goiânia, é um lugar legal demais, obrigado por você estar com a gente. E, belezão, eu queria acionar o Cícero e perguntar pra ele como ele vê os dois lados dessa moeda nesse jogo que a gente acabou de falar. Um time que tá feliz por ficar na Série C e outro time que com certeza vai brigar pra subir. Cícero, meu querido, se você fosse torcedor ou do Voltaço ou do Cidinha, você também estaria com esse sentimento? Ou de dever cumprido, ou um sentimento de ímpeto aí pra subir pra Série C? O time tem capacidade? João, eu entendo que o trabalho de ambos foi muito bem feito até agora, e o Volta Redonda vai continuar aí na caminhada para o título, né? Muito bacana que o presidente do Cidinha, ele fez uma administração muito pontual, que ele aceitou a classificação
Ele estava de comum acordo com a comissão técnica de jogadores e terminaram dentro do que eles tinham de investimento, certo? Então, não caíram, não subiram, mas vão ter um planejamento para o ano que vem, já tem a Série C para trabalhar. Agora vamos lá para o Raulino de Oliveira. O Volta Redonda vem com tudo, vem com uma defesa muito boa, chegou muito bem na classificação e eu vou apostar minhas fichas aqui no Volta Redonda como um dos virtuais classificados para a Série B do ano que vem. Estou torcendo e estou aqui entendendo que o Volta Redonda vai fazer frente aos times aí no mata-mata, João. Beleza, gente. É isso aí, meus irmãozinhos. Legal demais. Vamos pra frente. Que beleza! Vamos lá pra Minas Gerais agora, gente. Falar do jogão entre Pouso Alegre e o São José, que terminou com a vitória por 2-1 pro Zeca e classificação para a segunda fase. O nosso Pozão se despede da terceirona e ano que vem briga na 4ª divisão de futebol nacional. Como já era previsto que o time mineiro caísse da 2ª divisão. Uma pena, né? E parabéns pro nosso querido São José. Belezão. O jogo foi bom dentro de campo e o Pousão até chegou a ser melhor, coisa rara nesse ano para a equipe. O Pouso Alegre começou melhor e criou boa chance de abrir o placar, mas não conseguiu aproveitar. O São José, por sua vez, foi crescendo no jogo e conseguiu abrir o placar aos 41 minutos com um gol de pênalti marcado pelo goleiro Fábio Ram. E aí, no segundo tempo, o Pouso Alegre empatou aos 29 minutos com um gol de Ingro. No entanto, o São José conseguiu a virada aos 46 com um gol de Denner. O jogador ainda foi expulso por comemorar tirando a camisa. Mas o Zeca conseguiu segurar o resultado e garantir a classificação. E aí, o que rolou dentro de campo foi isso. Já fora de campo, eu quero trazer uma parada aqui que aconteceu. E, né, obviamente as coisas não estão tranquilas, o time foi rebaixado. E a torcida tinha até combinado um protesto pacífico que foi cancelado, né? Aproximadamente um total de 583 torcedores foram para assistir esse jogo, porém o resultado em campo não foi o que mais irritou a galera, e sim uma declaração no mínimo polêmica do presidente do clube, do presidente do Pousão, o Rogério Paiva. Eu vou abrir aspas aqui, tá? O time do interior, abre aspas, né? O time do interior, ele tem que ser abraçado. Ele não é para ganhar título. Dificilmente um time do interior, como o Pouso Alegre, vai ganhar campeonato mineiro. Se vai ganhar do Atlético dentro do Mineirão, que jeito? Pode acontecer? Pode acontecer, mas isso aqui é para trazer lazer, emprego para a cidade e um ambiente familiar, onde se o futebol está ruim, vai tomar um chopp lá com os amigos, se confraternizar. É para isso que a gente está aqui, fecha aspas. E aí eu queria chamar vocês dois para falar. É isso mesmo, gente? Time de Série C, time pequeno, não tá lá esportivamente, tá lá pra ser um entretenimento aí na semana, tomar um chopp com os amigos. É isso mesmo? Ó, João, a fala do presidente do Pousão só é pra disfarçar a incompetência dele. Porque é um absurdo você entender que um time do interior não está para disputa profissional do futebol. Se o clube não tem estrutura, conseguiu chegar na Série C e tá lá atrapalhando o Campeonato Mineiro, então fecha o futebol, transforma aquilo num clube e só abre o rachão lá no fundo do clube. Não tem cabimento. Então, o clube gasta estrutura, dinheiro, tudo para ter um futebol que é só para dar lazer. Então usa essa grana para dar lazer diferente, vai dar muito mais do que manter um time em campeonato profissional. Mas é um absurdo, porque o Pousão tem história. O Pousão não é um time que abriu agora suas portas para a população. E com certeza o outro presidente virá no lugar dele, porque essa fala dele não vai fazer ele renovar o mandato dele, não. Não vai. E esconde a incompetência. O Pouso Alegre não merece isso não, viu? O Pouso Alegre não merece não. Belezão, João. A essência do futebol é a disputa. Tem que ter a disputa. E a gente usou esse jargão aqui no começo do nosso trabalho do podcast, quando começou o campeonato, que a gente usou aquela frase que futebol da terceira divisão, tudo a ganhar, nada a perder. Agora, eu prefiro tomar chopp, torcendo pro meu time da cidade, perdendo pro Atlético Mineiro de 5-0 no Mineirão,
do que essa declaração pífia aqui do presidente, que ele colocou um time amador para disputar a Série C. Isso é papo de time amador. Né? Eu não concordo, eu acredito que deve vir uma nova mudança na diretoria do Pouso Alegre, ele vai voltar para a Série D e vai seguir a vida dele, voltar para a Série C, para a Série B. O clube é maior que o presidente, porque deve estar lá já há uns 50, 100 anos esse clube. Então deixa para lá esse cara e vamos torcer para o Pouso Alegre se recuperar para o ano que vem, meu amigo. Que bagunça boa, gente! Beleza, beleza, beleza! Vamos que vamos nessa terceirona, meus irmãozinhos! Que beleza! De novo, muito calor lá no estádio Carlos Zammit, o Zamitão. E aí deu o que todo mundo esperava, meus amigos. Vitória do Amazonas por 1-0 sobre o CSA. A Onça Pintada está na segunda fase do Brasileiro da Série C. O CSA, com uma campanha modesta e até de certo modo decepcionante, assiste agora do sofá a terceirona. E é um clube empresa que chega à terceira colocação do campeonato da Série C. A novidade ficou com o Amazonas, que essa semana contratou 2 novos jogadores, Patrick Cabral e Ítalo, né, já visando a sequência da Série C. E foi o próprio Ítalo que deu o gol da vitória para os amazonenses aos 35 minutos do segundo tempo. Inspiradíssima a estreia do cara, belezão? Mas gente, eu não quero ficar aqui falando do nosso estúdio em São Paulo, não. Eu quero agora fazer contato com quem acompanhou a partida de perto, com quem acompanhou o time alagoano, o CSA, em toda a sua campanha, que acaba aqui, mas recomeça ano que vem. Eu queria primeiro parabenizar a Amanda Farias, nossa jornalista, nossa setorista, que contribuiu muito na primeira fase, com matérias maravilhosas, que estão todas publicadas no nosso site, vocês podem acessar pela internet. E o que usamos de base aqui para os nossos roteiros e que também estão no nosso portal, terceirona.com. Amanda, muito obrigado e seja muito bem-vinda. Boa tarde, belezão. Muito boa tarde aos ouvintes do terceirona.com. Eu estou aqui direto de Maceió, Alagoas, mandando as informações do CSA, do Azulão, do Mutange para vocês. E eu digo que foi um grande prazer estar aqui no site durante toda essa temporada, passando as informações do Azulão para vocês. Não foi dessa vez que o Azulão conseguiu passar de fase e sonhar aí com a volta à Série B do Campeonato Brasileiro, mas ano que vem estaremos aqui com todas as informações, com todo o gás, acompanhando o Azulão, acompanhando o CSA de tantas histórias, para passar tudinho para vocês e, quem sabe, contar aí o acesso do Azulão para a Série B. Esse ano foi um ano complicado, um ano muito difícil para o Azulão, um ano de reestruturação, né? Foi uma queda aí muito difícil para o Azulão. Ele acabou não se encontrando nem em campo, nem fora de campo, mas a gente, em uma outra oportunidade, vai contar isso para vocês. Amanda, qual que é a sensação dos alagoanos de uma campanha em que o time não foi mal e não foi bem? Ficou ali no meio da tabela. E sabendo, né, que com o acesso à Série B poderia reacender o clássico contra o CRB. Como fica a expectativa do trabalho e da torcida para o próximo ano? E quais são os movimentos que o time ainda tem para esse ano que acabam prematuramente? Pois é, Belezão, a sensação foi de frustração por parte do torcedor, que lotou, ou quase lotou, todos os jogos aqui no Rei Pelé, empurrando o time para tentar entrar no G8 e passar para a próxima fase da terceirona, mas não deu, não foi dessa vez realmente o clássico das multidões entre CSA e CRB. Pela Série B vai ter que ficar para o futuro, e agora o que o Azulão precisa é se reestruturar para o ano que vem. A sua diretoria está se movimentando para isso, né? Atualmente o que está sendo feito são as rescisões, né, dos jogadores, e com relação ao empréstimo e dos jogadores do próprio CSA, o próprio Gabriel Talhari, Rafael Foster, Thomas Bastos, Iago Teles, já estão aí em negociação para a Série B do Brasileirão, e o CSA está pensando agora nessa questão burocrática e administrativa para mais para perto do final do ano pensar nas contratações e fazer aí montar o time para as competições do ano que vem,
né, que são muitas por parte do Azulão. Mas é isso, o CSA terminou na 12ª colocação com 24 pontos, foi o time que mais empatou na competição, realmente o time que empata muito, a gente sabe que não vai muito à frente, mas esse é o ano de reestruturação do Azulão que tem mais de 100 anos de história aqui em Alagoas e tem, como a gente falou, essa grande rivalidade, tem o torcedor muito apaixonado e a gente espera o ano que vem voltar aí com muita informação do CSA, tanto do CSA quanto dos seus torcedores e também do nosso estado e da nossa cidade, em Maceió, para vocês ir aí para Terceirona. Será um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Amanda. Valeu demais pela sua participação, minha irmãzinha. Cícero, agora falando do Amazonas, um time consistente nessa primeira fase. Como esse time, com o artilheiro Sassá, chega para a fase 2 do campeonato? Olha, o Amazonas chega muito bem, um time muito bem preparado, um time muito bem amparado, com um bom investimento, mas ao mesmo tempo o Amazonas, para mim, não me transmite segurança, João e Belezão, que pode surpreender nesse mata-mata, porque o time ele oscila como se faltasse uma direção dentro do grupo, mas, como nós estamos falando, temos o artilheiro do campeonato, é um time muito bem preparado, e vamos torcer que ele suba. Nas minhas apostas, ele não está como o time que irá subir. Tem outros na minha preferência. Mas eu estou torcendo que o Amazonas faça um excelente mata-mata. E só mais uma coisa. Sobre o CSA é o seguinte, me parece que faltou empenho em administrar o clube. Torcida grande, capital rica, um treinador de Série A, já chegou na Série A, Marcelo Cabo. Série B ele bomba na Série B, ganhou vários torneios da Série B. E uma classificação em 12º lugar para o CSA foi realmente muito triste para o torcedor alagoano. Né? Olha, eu fico triste, sim, porque eu acho que o CSA é um time muito tradicional. Ele pode render muito mais, muito, muito, muito mais. E ele fica se escondendo de investimentos, fica se escondendo lá em Alagoas, na Série C, e podia acender. Posso dar uma parte, beleza? Pode. O diretor de futebol, quando vai contratar os jogadores, eu não sei onde ele acha, João. A gente que acompanha os sites e tal, ele descobre uns jogadores que a gente nunca ouviu falar. Eu não sei como é que ele consegue. Ele, por exemplo, ele escolhe goleiro que jogou em terceiro, nunca jogou, ficou de terceiro goleiro a vida inteira e traz o goleiro para ser titular num torneio desse. Cícero, sabe o que é? Posso te contar? A impressão que eu tenho é que é uma vila. É o clube de uma capital do Brasil, com pessoas de famílias muito tradicionais, todas em volta do clube, mas é uma vila. É como se fosse um condomínio fechado. Então eles decidem tudo sozinhos. Está muito distante da população, da torcida. Não sei. Não é profissionalismo. Não, assim, fica dentro da história do clube. Não é um clube empresa, mas se você for olhar o histórico, as mesmas pessoas estão lá há 50, 70 anos. Não se profissionaliza. Não, eu só queria falar que também esse negócio de trazer atleta que ninguém conhece, hoje a gente tem, hoje é empresário, né? 90% do futebol é empresário. Então, é até uma vida fácil pro clube que não precisa nem procurar às vezes, né? Tem muita gente batendo na porta lá. Eu não concordo, eu vou falar outro assunto, mas primeiro eu quero dar uma parte. Eu não concordo porque quem paga o salário do jogador é o clube. Quem tem a responsabilidade social é o clube. Então não adianta o empresário trazer um jogador ruim e o clube, né? Mas eu só queria reiterar que o CSA, como o Belezão falou, na realidade esses clubes tradicionais, os diretores de carteirinha acham que a camisa vai ganhar o campeonato. Como o lendário Vicente Mateus dizia, né? Qualquer um joga no Corinthians, botou a camisa do Corinthians e vira bom jogador, porque a camisa era muito forte. Então o CSA, eu acho que eles têm essa ideia, como o time é da capital e é um time muito forte, antigo, botou a camisa, ganha, mas não é assim, né? Tá aí o resultado, 12º lugar. Uma classificação muito triste. Tive com o pessoal de Alagoas essa semana e todos estavam muito chateados com a não classificação do CSA, até pediram para falar bem do CSA. Vou falar bem como clube, mas nesse torneio, infelizmente, foi muito além. Desportivamente, né?
Muito aquém do que Mas o CSA também sofreu algumas coisas que é complicada. Um presidente morreu, o outro presidente que veio ficou falando mal da equipe, parecia dizer que estava com vergonha da equipe. Quer dizer, não é por aí, né? Beleza, meus irmãozinhos. Vamos, que essa última rodada da Série C foi maravilhosa. Que beleza! O Floresta venceu o América de Natal por 1-0 e conseguiu permanecer na terceirona para 2024. No confronto direto entre as duas equipes, o clima no estádio Presidente Vargas em Fortaleza foi de um verdadeiro caldeirão. Os torcedores do Lobo da Vila estiveram em peso. Não diferente, a torcida do Mecão compareceu após uma viagem de cerca de 5 horas para a capital cearense. O América começou, beleza, uma partida com chances reais de abrir o placar e dominando até aproximadamente os 13 minutos de jogo. Porém, o Floresta reagiu e equilibrou, e passou a ficar predominante aí na disputa entre as duas equipes. Chute a gols aconteceram, mas tanto Zé Carlos, goleiro do Floresta, como Renan Bragança, do América, protagonizaram grandes defesas. No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais apáticas, deixando a pressão para a classificação nos últimos minutos. O Floresta chegou a marcar por 2 vezes aos 41 e 45 minutos, mas todos irregulares. Gol irregular, gol anulado, time que não faz gol anulado se perde, né? Mas tá na pressão, mostrou pressão. Aos 50 minutos do segundo tempo, Leilson balançou as redes, consagrando a permanência do Lobo na Série C de 2024. E que tristeza pro Mecão. Um time de camisa, um time de tradição, rebaixado. E só pra contar, gente, este é o segundo ano consecutivo em que o Floresta permanece na Série C, escapando do rebaixamento. Pro ano que vem, a expectativa é de ter 2 equipes cearenses na competição, com a possível classificação do Ferroviário, que vem muito forte pro acesso aí da D pra C. E não é só isso, né, João? A gente precisa lembrar que o futebol cearense tem o Fortaleza e o Ceará ainda. Quer dizer que futebol forte que o Ceará tá construindo, hein? Mas eu quero ouvir do Cícero, meu amigo cearense, a opinião dele sobre esse futebol do Ceará tão forte. O que você tem para dizer, João? Cícero. O futebol da capital cearense é um futebol rico. Então eles não têm muito jogador raiz, apesar da base ser muito boa. Tem muito jogador aí em time grande que saiu do Ceará, que saiu do Fortaleza, do Sub-15, Sub-20. Tem muito jogador. Então, gente, esses anos, não sei se foi por causa da pandemia, que o futebol parou, e o futebol raiz ele precisa de dinheiro, né? Mas falando do interior do Ceará, o Guarani de Sobral não tá bem, quase abandonou uma Copa Regional. Em Juazeiro do Norte, que nós sempre tivemos o Icasa despontando e disputando, não está muito bem também. E voltando para a capital, nós temos os 2 times fortes como o dinheiro, que é Fortaleza e o Ceará. O Ceará e Fortaleza, ambos não têm diferenças, 50% para cada um. E agora é a maravilha do Ferroviário subindo na Série D, com o Paulinho Kobayashi. E o time da Vila Manuel Sartre continuando na Série C. Que coisa boa, que coisa bacana, né? Um time raiz, lutando ali. E assim, é uma boa administração, né? Porque se continua, é porque é uma muita gente trabalhando bem, né? Muita gente trabalhando bem. Trabalhando profissionalmente. Com pouco dinheiro, que a gente sabe, né, João? Com pouco dinheiro. E aí, gente, eu queria só interromper, né, entre aspas, né, para falar do América, que é uma situação que não é nada boa. E meio essa queda, né? O que está mais chateando os torcedores é que, em meio a tudo isso, o time estava assinando um contrato com uma SAF, né, a tão desejada SAF, manda no Brasil hoje. Então, nos bastidores também estava tudo desorganizado. E o caso do América é tão complexo que o time ainda nem tinha assinado os termos de concordância para a SAF, e os investidores, né, e a empresa chamada de AIP, que é a empresa que está à frente dessa implantação da SAF, já estava colocando dinheiro emprestado. E aí qual que era o medo do torcedor? O medo do torcedor era o time cair sem o clube ter assinado o acordo, que ainda bem foi formalizado na semana passada. O investimento era esperado, mas ele vai ser menor no próximo ano. Inclusive, justamente porque é uma divisão inferior.
E o torcedor vai manter a esperança de que dá para montar um bom time para subir para a Série D. Ou seja, você atrasa um ano o projeto do América. Se o América se mantivesse na Série C, ele teria 1 ano para chegar na B, 2 anos para chegar na A. É diferente agora. Agora ele tem 1 ano a mais para subir da D para C, para B, para poder chegar na A, que é o que deve estar querendo. Principalmente porque o América é um time muito grande, de muita torcida. É o time que, por exemplo, recorde de público da Série C, disparado. Ou seja, a torcida é muito presente. E a gente também não conhece os detalhes desse contrato. Ou seja, a gente não tem como avaliar se cair para a Série C não foi uma coisa muito boa para os investidores. Que eu investi 20 milhões, agora vão investir 10. E os números que eu usei aqui são absolutamente hipotéticos, só para a gente entender o raciocínio. A gente não conhece os detalhes da penalização do América num acordo assinado semana passada, no caso dele cair. E com certeza os contratos foram feitos pelos advogados que se preparam para todos os aspectos, né? Mas é muito complicado, né, Cícero, uma situação dessa com um time de uma camisa tão pesada. Os detalhes dessa SAF eu vou deixar para a imprensa local, colocar no jornal lá e explicar. Eu vou falar de futebol. É inacreditável o time que foi em São Bernardo, e o São Bernardo estava numa fase melhor, e derrubou o São Bernardo e ganhou a Série D. O América ganhou a Série D ganhando do São Bernardo. O América veio bem. Foi até gol do Wallace Pernambucano. A gente falou isso no começo do podcast, no começo do campeonato. Aí, é óbvio que a camisa é pesada, porque é um clube tradicional. Mas a administração que foi feita para esse torneio, infelizmente, errou. Aí, o que eu quero falar é o seguinte. Por quê? Natal é a capital da Cidade do Sol. O sol brilhou lá na Arena das Lunas, né? Mas o América não brilhou. O Mecão, infelizmente, vai voltar para a Série D, vai refazer a lição de casa e vamos torcer que ele consiga voltar para a Série C, que era o grande objetivo dele, era a Série B. Ele vai, como você falou, vai atrasar todo o projeto. É muito estranho. Vamos deixar para... E tem uma coisa também, né? Às vezes atrasar 1 ano traga amadurecimento para o América se tornar um time mais sólido na sua administração, que é o que faz. Para um clube centenário... É mais 1 ano, né? 1 ano não é nada. Se fizer bem feito, vai decolar, como vários clubes conseguiram fazer isso na sua história de futebol, né? Tem time que aprendeu muita lição descendo de divisão aí. E só para finalizar, gente, o técnico Matheus Costa do Floresta falou com a Terceirona depois de uma noite que, sem dúvida, vai ficar para a história do time. Vamos ouvir. Há um grande desafio. A gente sabia da dificuldade que seriam os 3 últimos jogos. Primeira partida contra um adversário que estava brigando pela classificação e 2 em sequência contra adversários que estavam... Era uma luta direta pela saída do rebaixamento. Então, acho que tem que valorizar muito o desempenho dos atletas desses 3 jogos, assimilaram muito rapidamente e realmente compraram a ideia daquilo que eu propus nesses 3 jogos. E mérito deles, que tiveram toda a capacidade e competência de executar. Fica aquele gostinho, talvez, se a gente tivesse um tempo a mais, poderia até mesmo estar brigando em outra parte da tabela. E valorizar o que esses atletas fizeram nesses 3 jogos, com 7 pontos em 9 disputados, sem sofrer gols, né? Então hoje fizeram uma partida taticamente excepcional. Então acho que quem carrega tudo esse fardo nesses 3 jogos que eu estou aqui são os atletas, e fico muito feliz por eles terem reproduzido tudo aquilo que a gente conseguiu executar no dia a dia nos treinamentos. Beleza! Muito bem, meus irmãozinhos. Boa sorte para os 2 times e para todos os torcedores deles nessa caminhada do próximo ano. Que beleza! Aí no sábado, lá em Erechim, o Ipiranga e o Botafogo da Paraíba ficaram no 1-1. Nesta rodada da primeira fase da terceira. Belezão. Erechim, conhecida como a capital da amizade, 1 gol para cada lado, e a amizade permaneceu aí até na partida. Tudo certo. O Canarinho já está livre do rebaixamento e já não tinha chances de classificação para o octagonal do acesso. Enquanto o Botafogo, já classificado, só precisava saber quem seria o próximo adversário. O Ipiranga começou o jogo se lançando mais ao ataque, mas sem efetividade. O Botafogo foi acordar só no último terço da primeira etapa. No segundo tempo, o Canarinho continuou atacando mais, mas sem gols.
Até que aos 42 minutos da segunda etapa, o time paraibano foi quem tirou o 0-0 do placar. Rogerinho arriscou de fora da área e abriu o placar para o Belo. Mas o Ipiranga correu atrás. E aos 50 minutos da segunda fase, com o Johan recebendo na entrada da grande área, se livrando da marcação e dando números finais à partida. Ipiranga 1 e Botafogo da Paraíba também 1. O Ipiranga não classificou e nem foi rebaixado. Permanece na terceirona e só volta em 2024, enquanto o Botafogo da Paraíba já sabe os 3 embates que tem pela frente. O primeiro confronto é em casa contra o Amazonas, que terminou na terceira colocação na tabela com 32 pontos, atrás apenas do líder Operário com 36 e do Volta Redonda com 33 pontos. Belo e Amazonas tem tudo para ser um jogaço de bola, meus amigos. Cícero, agora eu quero saber de você. Quem leva a melhor nesse primeiro embate da segunda fase da terceirona? Falo já. Só quero dar um tchau pro Canarinho de Erechim e desejar boa sorte para o ano que vem na Série C. Agora vamos lá. Mas por que esse carinho especial com o Ipiranga? Por que o carinho com o Canarinho? O que você tem a favor do Canarinho? É o clube da amizade. Então, e eu admiro o time de cidade pequena, bem organizado. Eu gosto, entendeu? Eu gosto dessa característica de futebol, que eu acho que é dali que sai o celeiro. Jogador pro Grêmio, jogador pro Inter. Eu acho que esses clubes conseguem ajudar o futebol a crescer. Mas vamos voltar... E valoriza o campeonato estadual, né? Demais. É 1-1, 2-1, é 1-1 lá. Chuta a bola pra fora para o jogo, porque cai em cima do ônibus, quebra o vidro, porque o campo é pequenininho. Aí quando não chove, eles molham o campo, pro campo ficar todo encharcado. Aí o jogador tem jogada de trava alta. Aí as pernas ficam pesadas, a bola não corre. Rio Grande do Sul é campeonato pra macho, tchê. Mas eu queria te lembrar uma coisa, Cícero. O primeiro jogo dessa segunda fase é o Botafogo em casa com o Amazonas. E o Belo em casa tá ganhando tudo, né? E o último jogo dessa rodada final, da segunda fase, é lá em Manaus, do Botafogo, do Amazonas contra o Botafogo. Você me perguntasse desse jogo, eu já daria o meu resultado 2-1 Botafogo, lá em Manaus. Por quê? Eu assisti alguns jogos do Amazonas na televisão, o Amazonas ataca muito, e aí desguarnece a defesa. E a defesa do Botafogo é muito forte. O placar tá, o placar tá dado aqui na minha opinião, mas eu quero fazer um pedido. Eu quero pedir pro Rapadura, nosso amigo, liberar a cobertura lá em Cabo Branco pra gente voltar até João Pessoa para assistir um desses jogos. Alô, meu amigo Rapadura, não esqueça da gente, joga a chave. Rapadura, você tem que entregar pra gente a chave da sua casa pra gente assistir o jogo do Belo. É isso aí. Ao vivo, a gente faz de lá ao vivo. Ao vivo. Que beleza! E no Baenão, em Belém do Pará, tivemos Remo 3 e Altos apenas 1, João. Belezão. E se Belém do Pará é um universo à parte em termos de sabores, foi o Altos, que já estava rebaixado, que saiu com gosto amargo dessa última rodada da primeira fase, belezão? Primeiro gol da partida foi do Leão, aos 33, com o Elton driblando o goleiro Vinícius do Altos e chutando para o fundo da rede. E o empate veio logo no minuto seguinte. Bruno Colasso recebeu na esquerda e colocou na área para Victor Guilherme deixar tudo igual no Bahia. Meus irmãozinhos, e depois disso, tivemos cenas lamentáveis em Belém do Pará. Na reta final do primeiro tempo, após uma dividida, Guilherme Pires deixou aquela mão no rosto do Curuá. Antes de cair, o volante do Remo revida com um chute na cabeça do adversário Guilherme, que estava no chão. E aí o Guilherme levantou e os dois começaram a trocar socos e chutes, até o pessoal aparecer para separar os dois. Uma coisa eu posso dizer, João. Um cara que toma um chute na cabeça e levanta pra brigar, você sai correndo, você não fica perdendo esse cara não, viu? Irmão do céu! Não, mas foi feio, cara, foi feio. E não sei quem pôde ver a cena, ter acesso às cenas, o cara cai no chão e o outro o Guilherme vem e dá uma bicuda na nuca, cara. É um negócio assim, que se pega bem pegado, como diria o outro, machuca, pode ficar um negócio muito sério. Mas assim, aí depois virou aquela briga de não me deixa brigar não, sabe? Ninguém acertou ninguém, mas mesmo assim, foi uma demonstração muito ridícula e os dois foram expulsos. O juiz
deu um vermelhão para cada um. E, né, o futebol é um espetáculo tão legal, mas tem algumas coisas, às vezes, que saem do que é o futebol e acabam estragando tudo, gente. Foi uma cena lamentável e, né, na verdade, quase uma cena de Highlander aí. Depois de levar um bicudo na nuca e levantar, eu não sei nem o que dizer. Foi um momento lamentável, muito triste pro futebol. Mas acontece no futebol. Volta e meia tem pancadaria, né? Não é assim, como é o nome do que levou o chute na cabeça? O Guilherme. Guilherme Cabeça Dura. Vai ser o apelido dele agora pro próximo torneio. Cara, mas é uma pancada, velho. Quem puder ver a cena, vê. É assim, é um tiro de meta. A cabeça do cara tá no chão. O outro maluco vem e dá uma bicuda, velho. Eu falei, velho, se pega bem dado. Se pegou de peito de pé, ainda foi menos ruim, porque se cara, não fosse tem com a jeito. chuteira, você tá no chão, cortava. toma um pé de cabeça. Se você tomar um chute errado de uma criança na cabeça, você é complicado. Sei lá, você pode ficar paraplégico, sei lá, qualquer coisa. João, depois desse momento triste para os amantes do futebol, os times voltaram mantendo a intensidade do segundo tempo. Aos 24 minutos, Bochecha fez um lindo lançamento para Renanzinho, dentro da área, fazer o segundo pro Remo. E aí, o Leão passou a régua aos 40 minutos. Vinícius Canu roubou a bola e tocou para o Bochecha fechar o placar em 3-1. E belezão, agora eu queria falar com quem tava lá e viu tudo de pertinho. O Alessandro Amorim, nosso jornalista e setorista aqui, acompanhou não só esse jogo, mas toda a participação do Remo nessa primeira fase da nossa querida Terceirona em Belém do Pará. Fala com a gente, Alessandro. Parabéns primeiro, velho, pelo trabalho que você vem fazendo aí na cobertura da Terceirona. E muito obrigado, cara. Seja muito bem-vindo. Fala, João, e a galera que tá escutando nosso podcast. Pois é, o Remo fecha essa temporada 2023 da Terceirona de forma melancólica, eliminado na penúltima rodada da primeira fase. Remo que repete esse fiasco algumas vezes, né, desde 2016. Remo só se classificou para a segunda fase uma vez na Terceirona, né, que foi em 2020, que inclusive o Remo sobe para a Série B, mas de resto, né, o Remo tá sempre caindo na primeira fase e frustra o torcedor novamente, né. Alessandro, você que tava aí no calor do jogo do Baianal, que acompanhou seu resultado de 3-1 e que infelizmente também acompanhou essas cenas lamentáveis que aconteceram no Baianão. Nesse jogo que tinha tudo para resumir apenas na bola rolando. Conta pra gente aí, como é que foi o jogo antes e depois dessa confusão? Ela afetou o jogo? O árbitro teve dificuldade de controlar o jogo depois das expulsões? Até curioso, né, que tá me perguntando, né, se teve um antes e depois das expulsões, né? Na verdade, eu acho que a expulsão foi um caso bem isolado ali dos jogadores envolvidos, né? Tanto o Paulinho Croá do Remo e o Gabriel Pires do Altos, né? Paulinho Croá, inclusive, ele estava totalmente descontrolado ali, trocou socos com a galera que ia pra cima dele, né? Então, as expulsões foram pontuais ali que eu acho que resolveram o clima da partida que poderia piorar. Inclusive, no segundo tempo, eu acho que o Remo joga até melhor que o Altos, né? O Altos, de certa forma, dá um pane ali, o Remo joga bem melhor, faz o 3-1, poderia até ter sido um placar bem maior diante do seu torcedor, né? Que foi um público baixo em relação à média do Remo na Terceirona, mas fecha ali com honra, fecha bem o campeonato, com uma vitória tranquila, de certa maneira, e agora pensa em 2024. Alessandro, muito obrigado pela sua participação, um abraço, meu irmãozinho. E muito obrigado por tudo que você fez por nós e pelos nossos ouvintes e pelos nossos leitores nos nossos sites, nas redes sociais. E agora, meus amigos, as 12 equipes só retornarão aos gramados em 2024, pelas competições estaduais. O Remo continua na Terceirona em 2024, enquanto o Alto se prepara para mais uma participação na Série D. Cícero, tudo como esperado ou alguma das equipes tinham que ter dado mais? Belezão, João. Sobre o Altos, realmente esperado. O Altos não vai conseguir se firmar como um grande clube de Teresina. De Altos, né? Mas Teresina porque está muito próximo ali, né? Grande clube do Piauí. Não vai conseguir. Já não vinha bem o ano passado e esse ano foi pior. Então vamos deixar o Alto amargar a Série D, se reorganiza, vai ficar por baixo. E só uma coisa que eu queria complementar. E o Altos não estava pagando salário. Fazia 3 rodadas que os jogadores do Altos não recebiam dinheiro. Quer dizer assim, não tem condições. Teve motim e tudo. Teve motim e tudo. Os jogadores quase não foram jogar. Os jogadores não estavam nem recebendo o salário. Quer dizer, não consegue manter na Série C, se o time não tiver respeito pelos profissionais,
que lá trabalham. Belezão, eu quero te falar que o Altos jogou esse torneio da Série C igual meu fone de ouvido tava aqui agora. Totalmente fora... Descosta. Fora de padrão. Mas vamos lá. O Remo, infelizmente, uma decepção. Camisa forte, camisa bonita, clube tradicional. Houve algum erro de organização, provavelmente. Mas o que mais deixa triste é porque 4, 5 pontinhos ali teria chegado no octagonal. Sabe o que eu acho esquisito, Cícero? Assim, o Remo começa o campeonato ganhando do Corinthians na Copa do Brasil. Começa o ano bem pra caralho. Jogando bem, com um elenco de 33 jogadores, enorme. Lembra que a gente falava disso? Que é uma equipe enorme. Ele se perde, o Remo se perde no meio do... lá pela 8ª, 9ª rodada, e essa bagunça do Remo vai perdurar até a 13ª rodada, 14ª rodada. Troca treinador, né? Ele ficou a 4 pontos para poder alcançar a 8ª colocação e tal. E é o inverso do São Bernardo, que ficou em 8º colocado, que estava lá em cima no começo do campeonato e foi descendo, mas não se perdeu a ponto de não estar classificado para a segunda fase. Mas o Remo teve 10 rodadas que o Remo não foi quem ele era. Então não erramos na nossa análise no começo do trabalho do podcast, no começo do torneio, quando nós dissemos que o Remo era um time forte. Não erramos. Porém, a transição do campeonato, a diretoria, o diretor de futebol, os treinadores passaram por lá, se perderam. Como o São Bernardo também se perdeu. O São Bernardo não conseguiu reagir. Começou bem, caiu. Depois nós vamos falar do jogo do São Bernardo e Náutico. Mas o Remo foi ao contrário. No começo ele estava muito bem, e ao final do campeonato também muito bem. Mas as 10 rodadas intermediárias... Um pouco parecido com o São Bernardo, cada um à sua maneira. Mas vamos desejar que o Remo se reorganize para 2024. Vai continuar na Série C, que bom, porque é um clube de camisa, um clube tradicional. E vamos torcer que o Grêmio consiga subir para a Série B em 2024. E os torcedores remistas que tenham paciência em 2024, porque o torcedor do Paysandu vai falar muito na cabeça deles. Ah, não tem não. Não tem. Você acha que não? A rivalidade lá é gigante. Gigante. Tem um conhecido meu, quase colega, que foi zagueiro do Paysandu, o Gino. Jogou no Paysandu quando o Paysandu fez o mata-mata com o Boca Juniors, que ganhou lá na Argentina. O português da padaria falou para ele o seguinte, que depois daquela vitória lá na Bomboneira, que ele nunca mais ia pagar o café na padaria. E ele ficou até o final do contrato e nunca mais pagou, e não pagou o café na padaria do português lá de Belém. É isso aí, gente. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos que vamos, vamos que vamos. É uma beleza, que beleza! Que beleza, meus irmãozinhos. Em Recife, nos aflitos, o Náutico empatou em 2-2 com o São Bernardo e deixou escapar a vaga no octagonal final de acesso à terceirona. Belezão, 18 mil pagantes, o maior público do ano nos aflitos, né? E 18 mil aflitos, me perdeu a brincadeira, né? 18 mil decepcionados com o Timbu em Recife. Terra do grande Reginaldo Rossi, que Deus o tenha, e lá ele é o verdadeiro rei. O Roberto Carlos é muito respeitado, mas o rei, quem manda, é Reginaldo Rossi lá. Que vacilo, que mancada do Timbu. O time precisava de uma vitória simples para entrar no G8. Vacilou, jogou em casa e se despede da terceirona. Perde a chance de subir para a Série B nessa primeira fase. O São Bernardo foi quem abriu o placar no primeiro tempo, com João Carlos, após uma falha grosseira de Victor Ferraz. Já no segundo tempo, mais um erro bizonho, dessa vez com o goleiro Wagner, que tentou dominar a bola, não conseguiu e deixou sobrar para Hugo Sanches, livre. 2-0 para o São Bernardo. Depois disso, o Náutico começou a choveirar bola na área. E a única escapada o time diminuiu. Maxwell recebeu um passe do Richardson sozinho e tocou tirando no canto do goleiro. Ah, meus irmãozinhos, aí os aflitos ficou incendiado. 18 mil pessoas empurrando um Timbu, que não desistiu e tentou muito,
mas nada do gol sair. Belezão, aos 45 minutos, Matheus, na entrada da área, soltou uma bomba no canto de Alex Alves, o goleiro do São Bernardo. Tudo igual nos aflitos. O roteiro épico estava escrito, meus amigos. Nos minutos finais, Ribamar marcou o gol da virada pro Náutico, o gol da classificação. Mas aí, a bandeirinha viu impedimento. Um banho de água fria na torcida que apoiou até o último minuto lá nos aflitos. Com esse resultado desastroso, mas de uma bonita batalha do Náutico, o Náutico se despede da Terceirona em 2023. O time ficou fora da próxima fase, enquanto o São Bernardo foi o último time do G8 e vai receber o Operário em sua casa na primeira partida da segunda fase. Cícero, antes da gente falar o que vai ser essa segunda rodada, eu quero te perguntar o seguinte: 18 mil torcedores do estádio viram 2 erros grotescos que ajudaram a tirar o Timbu da próxima fase da Terceirona. Que noite por torcedor do Timbu, hein? O que você acha? Eu quero dar um breve relato aqui. 18 mil pessoas. A equipe faz o primeiro jogo com a nova camisa do clube, que eles criaram para esse final de torneio. Você vai ali na rua Rosa e Silva, em Recife, nos aflitos, no campo do Timbu. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ailton Antunes, ex-zagueiro do Náutico, lá de Olímpia, que jogou no Náutico na década de 80. Bola pro mato, meu filho, que o jogo é de campeonato. Uns lateral não pode dividir a bola daquele jeito. No mínimo ele tem que fazer a falta. Concordo, currículo do Vitor Ferraz, jogador rodado, lá da Paraíba. Jogou no Santos, mas não pode bobear. E o goleiro? O goleiro é o staff do time, é o cara que dá segurança. É o cara que é o capitão, geralmente, é o cara que grita, é o cara que manda. Tem 2 metros de altura, quem vai brigar com o goleiro? Só louco. Aí o goleiro vai e pisa na bola daquele jeito. Aliás, devia ter pisado na bola, né? Porque aí caía ele, o cara, e não fazia gol. Ele fura a bola. Bola pro mato, meu filho, que o jogo é de campeonato. Eu falando na cerveja, como o presidente lá do Pouso Alegre falou para tomar cerveja, eu comentei o seguinte, que o Náutico praticamente, ele conseguiu fazer 4 gols no jogo, 2 a favor e 2 contra. Ele, né, não fez, mas deu. E isso mostra também que o São Bernardo não vem tão forte pro mata-mata no octagonal. Porque os 2 primeiros gols praticamente foram cedidos. Inclusive a involução, né? A destruição do São Bernardo no início do campeonato por o final é evidente, né? É o time mais fraco do quadrangular final. E é o time que mais empata nessa Série C. Foi o time que mais empatou, é um negócio absurdo. Como eles conseguem arrancar empate, é um negócio muito doido. Ô João, e parece que gerou um descontentamento do diretor de futebol com a equipe, porque o diretor de futebol não acreditava que iria ficar fora do octagonal. Ele fez umas declarações bem críticas, pelo que eu li nos jornais esportivos. Mas é isso aí, gente. Vou lamentar a não subida do Náutico, infelizmente, e torcer para que o Náutico, o ano que vem, consiga se recuperar e volte a ser um forte candidato à Série A. Só para lembrar, né, o São Bernardo é um time muito novo, nesse futebol de altíssimo nível que o Brasil tem. No Campeonato Paulista ele ganhou dos grandes e ele começou muito bem, mas ele não conseguiu se sustentar durante o campeonato. Não. Lembra quando nós conversamos a diferença do clube empresa e o clube tradicional? Não tem torcida, não tem garra. O jogador pega o ônibus, vai para concentração. São Bernardo concentra no... Come bem, dorme bem. Pode ir no centro shopping. de treinamento do Marcelinho Carioca em Atibaia. Recebe bem. Ele não apanha na rua, não houve xingamento na rua. Por que a imprensa não tá em cima batendo? Por que às vezes é necessária a troca de treinador? Porque o grupo se acomoda. Não é às vezes o trabalho que é ruim. Aí o jogador de futebol é jogador de futebol, né, gente? E aí, assim, até por isso, o Zernardi é um cara que tá lá com os trancos e barrancos, né? Time no mal, sem pressão, os caras não tem o porquê trocar treinador, queimar a ficha. E o Zernardi tá lá, fazendo o trabalho. Eu não acho o Zernardi ruim, não é isso, mas em qualquer outro clube aí de mais camisa, no Náutico ele não faria isso. Ô, João, ô Belezão, deixa eu contar uma passagem.
Minha filha estudou num colégio em São Caetano, que o dono do colégio era o presidente do São Caetano, o Dr. Tortorello, o Excelência, que ele foi juiz de direito e prefeito da cidade. E eu fui resolver uma situação na secretaria do clube, e quem estava lá? O Ademar, famoso Ademar, aquele que fez o gol do meio de campo no Maracanã contra o Fluminense. Chegou Sim. velho no São Caetano. O pessoal aqui de São Paulo lembra muito bem do São Caetano e do Ademar. E o acompanhante do futebol pelo Brasil afora lembra. E eu na secretaria com ele, eu com 1,70 m, o Ademar 1,68 m, forte, atleta, né? Muito simples, muito humilde, caipirão, né? No bom sentido. Aí eu perguntei para o próximo jogo: Ademar, como que está a expectativa para o próximo jogo? São Caetano ganha? E ele me respondeu: é um jogo. A gente entra para jogar, mas não sabe se vai ganhar. Olha para você ver como é difícil o futebol, não é tão fácil assim. A gente imagina. Não é, pôr a bola na casinha. Né? Mais uma, né? Como o Muricy Ramalho fala, no sofá é muito fácil, né? Agora lá dentro. Mas é isso aí. Infelizmente o Timbu não conseguiu ganhar a Batalha dos Aflitos dessa vez. Que beleza! Que beleza! E teve vitória do Confiança no Batistão. 1-0 contra o grande Paysandu. É, belezão. O Confiança, além de precisar da vitória, também dependia de uma derrota do São José para avançar de fase. O time fez a sua parte nessa última rodada, mas a classificação não veio. O time teve um começo bem mais forte do que o Paysandu no primeiro tempo e abriu o placar com um gol de pênalti convertido por Ricardo Bueno, olha aí, aos 15 minutos da primeira etapa. O Paysandu, que já tinha garantido seu lugar na segunda fase da Terceirona, até voltou a melhorar para o segundo tempo, mas não conseguiu empatar o jogo em Aracaju, belezão? Gente, só a cargo de curiosidade, porque aqui é assim a gente traz curiosidade também. Aracaju entrou para o Guinness Book, o livro de recorde de 2007, como uma cidade que montou a maior árvore de Natal do mundo, 110 metros de altura, isso é um prédio de 40 andares. Aracaju, além de querer ter o maior São João do planeta, também teve a maior árvore de Natal do mundo. 40 andares é muita coisa, meus irmãozinhos. E após o resultado da última rodada, o Confiança fica de fora do G8, enquanto o Paysandu se prepara para o pontapé inicial da segunda fase na Terceirona. Agora, vamos falar com um dos nossos grandes setoristas, o jornalista Navarro, que estava lá no Batistão e acompanhou a vitória do Confiança em cima da linha. Já classificado o Paysandu, seja muito bem-vindo à Terceirona, meu irmãozinho. Navarro, o que você viu por lá? Oi, belezão. Olha só, eu aqui diretamente da Arena Batistão, os torcedores já indo embora, claro, felizes pela vitória importante, né, que teve hoje em cima do Paysandu de 1-0, mas foi insuficiente para o Dragão avançar para a próxima fase e se despede da Terceirona. Próximo ano tem mais. Mas hoje é um dia triste porque tem a despedida dos gramados também, né? É, Navarro. Bateu na trave, não é? O time precisava vencer e venceu, mas também precisava de outros resultados. E com isso, o Confiança encerrou o calendário das atividades de 2023. O que mais que você viu lá, hein, Navarro? O que mais que você sentiu nessa vitória do Confiança, nessa classificação que quase aconteceu? Como é que foi a frustração com isso, mas a alegria de continuar na Série C? Como fica o time pro ano que vem? O que está acontecendo com o Dragão do bairro Industrial? Ele pode sonhar com voos mais altos em 2024? A diretoria já anunciou mudanças, reforços, lançamento de uniformes novos também, mas hoje foi um clima de confraternização, solidariedade. Foi bonito de ver aqui no estádio torcedores de diversos times, como o do Sergipe, que é o maior adversário do Confiança, vestidos aqui com o uniforme do Sergipe, torcendo pelo Confiança contra o Paysandu, porque hoje somos todos Dragão, né? Torcedores do Sergipe, do Itabaiana, Lagartense, todo mundo junto, torcendo pelo time sergipano. Na Terceirona se despediam, mas próximo ano promete, já começa a campanha Vamos Subir Dragão. E olha só, e a gente acompanha tudo aqui, tá? Os torcedores começam indo embora, ao mesmo tempo um grupo aqui continua na comemoração, né, do 1-0 do Paysandu,
E eu vou ficando por aqui, belezão. Ligado em você que tá trazendo aí o raio-x de todos os times da Terceirona. Tamo junto, abração. Que beleza, Navarro. Muito obrigado pela sua participação, tanto pela sua resposta, irmãozinho, desse jogo, quanto pelos seus textos e tudo que você fez pela gente. Mas agora a gente vai falar do Paysandu, que já estava classificado, né, Cícero? Uma campanha discreta pro Papão, mas agora tá garantido na segunda fase, hein, Cícero? Olha, com certeza, e eu não me engano, o Hélio dos Anjos tá com o time na mão. Tanto é que nesse jogo ele estava suspenso. Quem cuidou do clube, quem ficou treinador foi o Guilherme dos Anjos, que é o filho dele. Esse jogo que ele fez lá em Aracaju, eu acho que ele foi já com uma ideia de jogar um jogo tranquilo. Ganhou. Preservar, perdeu, né? Preservar a equipe. Preservar, mas assim, a vitória não desmereceu, eu acho, o grupo. Eu acho que o time deu liga, como a gente fala no futebol, e eu tenho certeza que ele vem para o octagonal muito forte. Você acredita na chance do Paysandu realmente ir para a Série B? Nessa chave maluca que ele tá, Manaus, Rio de Janeiro, Paraíba, né? Eu boto minha ficha. Jogar em casa com o Paysandu, nem o Boca Juniors aguenta. Nem o Boca Juniors aguentou. Então, quer dizer, eu boto minha ficha no Paysandu como virtual classificado para a Série B do ano que vem. E eu quero mandar um grande abraço para o Hélio dos Anjos, treinador do Paysandu, porque eu sou fã desse treinador. Gosto muito dele. É isso aí, meus irmãozinhos. Vamos nessa que tem muito mais informação ainda hoje aqui na Terceirona. Que beleza! E no Orlando Scarpelli, em Floripa, o Figueirense, que precisava de um empate para garantir a permanência na Terceirona do ano que vem, conseguiu segurar o resultado com um empate de 0-0 sem gols. Já o Manaus Belezão terminou na 17ª colocação com 20 pontos e não conseguiu evitar o rebaixamento. É a primeira vez que o time cai de divisão depois do acesso de 2019. Só a vitória interessava o Manaus para garantir a permanência na Série C, e o time começou o jogo bem mais ofensivo, buscando o gol, enquanto o Figueira, mesmo jogando em casa, começou mais cauteloso. O time jogava por um empate e tentou apostar tudo nos contra-ataques. No segundo tempo, o Manaus arriscou desde o início, criou algumas chances e na reta final foi por tudo ou nada. O goleiro Thiago Gonçalves do Figueirense ainda operou um milagre na cabeçada do Bruno Bispo aos 36 minutos. O juizão deu 8 minutos de acréscimo e, apesar da pressão do Manaus, o jogo não saiu do 0-0. Com o resultado, o Figueirense termina sua participação na Terceirona de 2023 em 16º lugar com 22 pontos, se livrando do rebaixamento e garantindo a permanência para o ano que vem. Já o Manaus encerra sua participação em 17º lugar com 20 pontos, caindo para a Série D do Campeonato Nacional. Meus irmãozinhos, que fase vive o Figueira, hein? Vaiado em campo. O time encerrou sua participação na Terceirona com gosto de derrota para os alvinegros presentes no Orlando Scarpelli. O Furacão foi a campo, podendo ser rebaixado para a Série D caso perdesse. Parece irônico lembrar que o mesmo time, na temporada passada, precisava de um golzinho para se classificar para a Série B, nesta ficou por um gol da Série D. Cícero, desde o começo do campeonato a história do Figueirense não estava boa, né? E alguma coisa vai ter que acontecer para esse Figueirense no ano que vem modificar a sua história e voltar a ser o Figueirense que estava lá na Série A há 4 anos atrás. O clube termina o Campeonato Brasileiro a uma defesa do maior vexame da sua história. Figueirense sempre foi time grande de Santa Catarina, time grande, mas infelizmente já tem uns 2 anos com uma administração péssima, com problemas financeiros, a mão do futebol do Figueirense se perdeu, não sei o que aconteceu, uma camisa tradicional, treinadores com mais expoente no futebol trabalhavam lá, não estão trabalhando mais, não desmerecendo o Paulo Baier. Paulo Baier é um vitorioso na carreira de jogador, um vitorioso como treinador de equipes menores, de menores expressão, mas o Figueirense realmente
de um tempo para cá, tem se tornado uma grande decepção para o futebol nacional. Uma grande decepção mesmo. E o Manaus fica na mesma história, né, Circe? Ele é um time empresa, sem grande estrutura, sem torcida para fortalecer, não deu conta. Não deu conta do recado. Né? Manaus, para mim, não diz por que veio e para que veio. Porque nós já falamos que era um time empresa no começo do campeonato e esses times não tinham aquela alma futebolística que a gente comenta dos grandes clubes, das grandes camisas. E alguma coisa na empresa lá deu falência e o Manaus não conseguiu se sustentar e voltou para a Série D. E eu acredito que o Manaus não vai ter o mesmo sucesso do Amazonas no futebol. Porque já está surgindo outras equipes, empresas lá em Manaus também. Talvez alguma coisa lá por classificação fiscal, não sei o que acontece. Mas é isso, o Manaus não disse por que veio e a grande decepção do Figueirense não voltar a ser aquela equipe aguerrida que era no futebol antigamente. Belezão. E quem falou com a gente depois do jogo foi o nosso jornalista e setorista João Paulo. Seja muito bem-vindo, João Paulo. Boa tarde, amigos terceirona.com. Uma satisfação estar falando com vocês. De antemão, agradecer pela oportunidade de acrescentar, de corresponder e também de representar, né, o meu estado, a minha cidade. Desde já quero dizer que é motivo de muita felicidade estar participando desse projeto, podendo contribuir com vocês. E vamos que vamos para esse ano de 2024 aí. João, é um triste dia para o futebol amazonense. O time caiu na zona da degola depois de 4 anos na terceirona. A equipe manauense somou 20 pontos em 19 jogos e se despediu da competição na 17ª colocação. Conta pra gente aí o que você viu acompanhando o Manaus de perto, não só nessa partida contra o Figueirense, o que faltou pro time garantir pelo menos a permanência na terceirona. E como fica o foco da equipe nos compromissos que tem pela frente? O Manaus amargou um descenso pela primeira vez em 4 participações na Série D. No ano de 2024 não tem vaga em Copa do Brasil, não tem vaga em Copa Verde, tem apenas a primeira divisão do Campeonato Amazonense, primeiro semestre. Na sequência, entrando para o segundo semestre, tem a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Estará provavelmente entre o grupo A, o grupo B e um grupo mais regionalizado. E a preparação aí, acredito que o Manaus também deve aí reformular elenco, utilizar mais jogadores locais, fazer investimentos menores. A probabilidade que isso aconteça é muito grande pela falta da verba da Copa do Brasil. Mas acredito também que em dezembro já deve começar a pré-temporada no CT aí do Iranduba, aí, do Gavião. Esperamos também que o Manaus volte mais forte, né? O torcedor acredita, o torcedor tem demonstrado nas redes sociais que não abandonou o clube. João Paulo, muito obrigado mesmo por falar com a gente. Um grande abraço, irmãozinho. Obrigado por todas as informações que você trouxe pra gente, que compuseram nossos textos que estão na internet, que estão na nossa fala aqui no programa, e que todos os nossos irmãozinhos que nos ouvem podem acompanhar e ver pela internet. Queremos ver o Manaus de volta na terceirona e voltamos a nos falar. Um beijo para todo mundo, um abraço. Que beleza, que beleza! Com o fim da primeira fase da terceirona, meus amigos, 4 times deram adeus à competição e irão disputar a Série D no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Manaus, América, Altos e Pousão jogarão a Série D no ano que vem. Por outro lado, tivemos 8 equipes que avançaram para a fase final da terceirona. Por ordem, do primeiro ao 8º tivemos Operário, Volta Redonda, Amazonas, Brusque, São José, Botafogo da Paraíba e Paysandu e São Bernardo, avançando para a segunda etapa da competição. Agora, meus amigos, vamos explicar para vocês, meus irmãozinhos, como vai ser essa segunda fase da terceirona. João, explica pra gente como é que vai ser daqui pra frente, por favor. É isso aí, meus queridos. Agora a gente entra na fase final da terceirona aí do Campeonato Brasileiro.
8 equipes classificaram para essa segunda fase, e essas 8 equipes foram divididas em 2 grupos. O grupo C é o grupo que conta com Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Botafogo, enquanto o grupo B é composto por Operário, Brusque, São José e São Bernardo. A primeira jornada de jogos das equipes serão nesse sábado, dia 2 de setembro, e o horário ainda vai ser divulgado pela CBF. As equipes enfrentam os adversários dos seus grupos em jogos de ida e volta. Depois das 6 rodadas, os 2 melhores de cada grupo garantem o acesso para a Série A. Depois das 6 rodadas, os 2 melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, os 2 melhores, ou seja, os líderes de cada grupo, se enfrentam em uma final de 2 jogos para decidir o campeão da Terceirona. Os confrontos da final estão marcados para os dias 15 e 22 de outubro. Que beleza, que beleza! Ou seja, meus irmãozinhos, ainda temos muita emoção para rolar nessa querida Terceirona. Meus irmãozinhos, o formato é super interessante. É isso, Cícero, não é? Olha, na realidade, vamos esquecer tudo que passou. Eu estava analisando aqui o calendário, eu só sinto que a CBF não permitiu 15 dias aí para as equipes se reorganizarem, treinarem, recuperar de contusão, porque o torneio vai terminar 22 de outubro. Depois não tem mais calendário. Por que não prorrogou um pouquinho mais e deu aí 2 semanas para o pessoal descansar um pouco dessa primeira fase tão difícil e entrar um pouco com condições físicas melhores para esse octagonal, que para mim é outro campeonato, totalmente diferente. O que eu acho mais legal na Série C, eu acho a estrutura mais bacana de qualquer campeonato de futebol é isso. Você faz pontos corridos para decidir os melhores, e os melhores fazem um octagonal final com final e semifinal, cara. Isso é muito legal, cara. Muito, muito, muito legal. Inclusive, devia ter 3º e 4º lugar. Fica emocionante demais. É muito, 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 muito mais bacana. Eu gosto demais dessa estrutura. Você tem o formato Copa e você tem o formato por pontos corridos, né? Você tem tudo ali. É bacana. Mas eu queria saber também, Cícero, de você, uma análise e os seus palpites dessa fase final. E o do João também, João. Eu queria te bater um papo contigo para a gente saber o que você pensa de tudo que vocês viram nesse campeonato. No grupo B, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. No grupo B, nós temos Operário, Brusque, São Bernardo e São José. Quem vai ser o primeiro colocado, Cícero? No grupo B, analisando tudo que aconteceu até agora, o primeiro colocado para mim vai ser o Operário. João? Eu também vou com o Cícero aí, para mim dar o Operário de primeiro colocado. Eu vou concordar com vocês também, eu acho que o Operário vai ser o primeiro colocado. O Brusque é um time muito forte, mas ele perdeu um pouco de ritmo nesse final do campeonato, então não sei se ele consegue manter esse ritmo para um quadrangular final. E o Operário chegou quente e fervendo, tá com estrutura para aguentar. Mas serão grandes jogos, os 2 jogos de ida e volta de Operário e Brusque e Operário nessa fase final. Vão ser 2 jogaços. O São Bernardo, infelizmente, eu acho que não vai fazer diferença, vai ser o último colocado dessa rodada, apesar de ter garantido já a sua ascensão ao grupo B. E o São José é que vai fazer a diferença nos resultados, eu acho que nesse grupo. O Operário e o Brusque ganham do São Bernardo e provavelmente ganham do São José nos 2 jogos. Agora, na hora vamos ver, a primeira posição desse grupo vai ser um jogo Operário contra Brusque e Brusque contra Operário. Quero estar presente no campo para ver os 2 jogos. Esse será um jogo. São 2 jogos que serão inesquecíveis, né? Vai marcar a Série C 2023. João, e agora? Vamos falar um pouquinho do grupo C. No grupo C a gente tem o Amazonas, Volta Redonda, o Botafogo e o Paysandu, Botafogo da Paraíba. Para você, quem vai ser o primeiro colocado? Eu gostei da fase final do Volta Redonda, né? Eu gostei muito dessa fase final do Volta Redonda. Ganhou jogos importantes, acho que tá consistente taticamente também. Então eu acho que o Volta Redonda sai na ponta desse grupo aí. Cícero, me fala aí. Quem vai ser o primeiro colocado desse grupo C?
dar uma acrescentada aqui, eu torço para para as 8 equipes. Mas no mata-mata tem que escolher, né? Eu vou no aço, eu vou no voltaço, no tricolor de aço. Sou Volta Redonda. Eu já tenho uma posição diferente aqui. Eu acho que o Botafogo vai conseguir a primeira colocação desse grupo, porque ele ganha em casa o tempo todo. O Belo é muito forte em casa e isso vai fazer a diferença na hora da pontuação. Porque o Volta Redonda talvez não consiga ter esse desempenho em casa. Mas é o que eu acho. O Botafogo, o Belo vai ser o primeiro colocado do grupo e o Volta Redonda o segundo colocado. E quem vocês acham que vai ser o segundo colocado desse grupo C? Não tem como muito fugir do Botafogo, né? Acho que o Botafogo... O Cícero, eu acho que não vai pra Botafogo, não, mas eu vou de Botafogo. Tô torcendo muito de Paysandu. Eu vou de Paysandu, Papão da Curuzu. Então, já que cada um definiu quem vai ser o primeiro de cada grupo, eu queria a avaliação do campeão e do vice-campeão. João, fala você primeiro aí. Quem pra você vai ser campeão e vai ser vice? Eu acho que é unanimidade que o Operário leva esse título. É um timaço, o Fantasmão tá muito forte. E o Volta Redonda, pra mim, é vice-campeão, deixando aí pra trás o Botafogo, né, e o Brusque, respectivamente. Então, campeão Operário, vice-campeão, Voltaço. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o jogo final for em Volta Redonda, você acha que o Operário ganha do Volta Redonda lá no campo do Volta? Eu acho que o Operário é o garanhão aí, é o mais forte nesse quesito. Acho que tem praticado o melhor futebol e acho que ganha lá dentro. Ou se não ganhar lá dentro, pelo menos vai ter construído um placar no agregado aí. Eu acho que tem mais time, é mais time que os 4 times aí, né? É mais time que os 8 times, na verdade. Legal. Eu vou ficar mais seguro com a minha escolha, agradecendo aí sua análise. Entre Operário e Volta Redonda, na final eu sou Operário. Operário é campeão da Série C 2023, o meu palpite. Então, Cícero, só para te dar a informação que você estava perguntando, o Volta Redonda recebeu o Operário em casa e empataram em 1-1 pela 17ª rodada. E o jogo do Operário em casa contra o Volta Redonda é o jogo que não aconteceu na primeira rodada. Vai acontecer agora, no quadrangular final, ou seja, os 2 times mais fortes. Que legal, hein? Os 2 times mais fortes são os 2 times que, na nossa previsão, vai conseguir chegar. Então, já que a gente falou tudo isso até agora, João, Cícero, vamos falar então da primeira rodada da segunda fase. O primeiro jogo que a gente tem que parar para pensar é o São José contra o Brusque. Vamos no palpite rapidinho para a gente fazer um bate-bola com os 4 jogos, João? Cícero? Vamos lá. Beleza. São José e Brusque. Comigo. São José 1, Brusque 1. Eu vou de São José 1, Brusque 2. Eu acho que o Brusque ganha lá em Porto Alegre, vai ser 1-0. São Bernardo e Operário. Operário, São Bernardo 0, Operário 1. Operário ganha em São Bernardo. Eu também acho que o Operário ganha em São Bernardo, mas eu vou de São Bernardo 0, Operário 2. Eu concordo com o João, vou no mesmo placar. Paysandu e Volta Redonda. Paysandu 2, Volta Redonda 2. Eu acho que o Paysandu perde em casa pro Voltaço. O Paysandu 1, Voltaço 3. Eu acredito no Paysandu jogando em casa, vai destruir a força do Volta Redonda. Uma das razões, inclusive, para achar que o Belo fica à frente do Volta Redonda, o Paysandu ganha de 2-1. Último jogo da próxima rodada, Botafogo contra Amazonas. O Belo ganhará de 2-1 em João Pessoa. Belo jogando em casa, 2-0 em cima do Amazonas. Belo dando show, 3-1. E olha, gente, muito obrigado. Uma beleza essa análise que você fez, João, Cícero, que você fez. Muito obrigado para vocês dois por a gente ter seguido até agora. Com análises muito bacanas. É muito legal conversar com vocês sobre futebol. Vambora. Beleza. Que beleza, meus irmãozinhos. Chegamos ao fim da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a terceirona. E quanta emoção nessa etapa final nos reserva. Eu quero agradecer a todos que contribuíram para esse nosso bate-papo de hoje. Nós da Terceirona estamos aqui toda semana e até o fim da nossa querida Terceirona na Série C, trazendo todas as notícias e emoções a cada rodada para vocês. João, Cícero, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãozinhos que nos ouvem, por esse grande momento. E é assim que a gente encerra
esse giro pela última rodada da primeira fase da Terceirona. Um beijo, um abraço pra vocês, meus irmãozinhos. Valeu, João, valeu, Cícero, e ficamos por aqui. É isso aí, amigos. Muito bom mesmo. Terminamos essa primeira fase da Terceirona. Belezão na sua voz aí maravilhosa, potente, trazendo vocês para nos ouvir. Quero agradecer ao menino João, lá de Ribeirão Preto, nosso jornalista de carteirinha, eu, Cícero Bringel aqui, o velhinho comentando para vocês essa terceira divisão. Um grande abraço a todos, meus amigos. Feliz demais, gente. O programa de hoje foi muito legal. A segunda fase agora está só começando. Um formato muito legal também. Acho que, sabe, abrilhanta demais a disputa. E queria agradecer ao Belezão, aos setoristas, essa galera que está acompanhando a gente no dia a dia, que estão sendo incríveis, trazendo material pra gente, e a todo mundo que ouviu. Um grande beijo pra todo mundo. Que beleza, gente! Muito obrigado, um beijo pra todos! Que beleza! Você ouviu a Terceirona, uma produção Foda Corp e Estúdio Bebê Gigante.